Então hoje eu quero falar a respeito de um personagem que todos nós conhecemos, em verso e em prosa, o lado bom dele, o lado ruim. Cada pregador prega ele de uma forma, não que seja errado, mas dá para extrair dele realmente várias situações. E a palavra diz então que aconteceu que quando Raquel deu à luz a José, aquele que foi jogado no poço, vendido como escravo, foi parar lá na casa de Potifar. Eu ia falar Potifar, sério. Quando ele nasceu, disse Jacó a Labão. Quem era Labão? Labão, ele era parente de Jacó, era tio de Jacó da parte de mãe, Rebeca, irmão de Rebeca. Aí ele chega para Labão e disse assim: olha, deixe-me ir, para que eu volte ao meu lugar, a minha casa, a minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, aqueles que eu trabalhei para tê-los comigo. Irei-me, pois tu bem sabes o serviço que eu tenho feito para você. Disse-lhe Labão: achei agora eu graça aos teus olhos. Ou seja, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha que coisa impressionante. Você sabe que Jacó era um cara extremamente ambicioso. Ele já tem esse nome por quê? Porque desde o ventre da mãe dele ele já queria o direito de primogenitura. Ele já tinha esse instinto. Nasceu segurando o calcanhar do irmão, cresceu sendo o segundo filho. Esaú foi o primeiro, se tornou um perito caçador. Jacó, por sua vez, ele era um pastor, cuidava de ovelhas, tinha ali as suas hortaliças também. E os dois foram crescendo, desenvolvendo, até que um belo de um dia, Esaú chega exausto, cansado, porque ele tinha caçado durante vários dias e ele não tinha conseguido pegar nenhuma caça. E ele estava extremamente cansado e com fome. E quando ele chega na porta da casa do seu irmão Jacó, ele sente aquele cheiro de guisado, sabe aquela carne cozida, aquele cheiro, salsinha, cebolinha, coentro. Quando você está com fome, qualquer coisa serve. E ele sente aquele aroma, sente aquele perfume, aquele cheiro gostoso de comida. Bate na porta do irmão e diz assim: olha, me dá um prato desse seu guisado, me dá um pouco dessa sua sopa, eu estou morrendo de fome. E Jacó olha para ele e diz assim: olha, eu vou te dar, mas se você me der o seu direito de primogenitura. Aí Esaú olha e diz assim: poxa, eu estou morrendo. E ele estava morrendo mesmo. Ele não teria força para sair da casa de Jacó e continuar caçando. Sabe quando o animal está fraco, o leão está fraco, a onça está fraca, e ela não tem mais forças nem para caçar? Assim era a situação de Esaú. E ele diz para Jacó: o que eu vou fazer com o meu direito de primogenitura se eu estou morrendo? Então pode ficar para você, eu só quero comer. E Jacó vai, serve uma vasilha cheia daquele guisado para Esaú. Esaú se sacia e vai embora. Ora, você sabe que depois de algum tempo, quando o pai está à beira da morte, ele chama os filhos para abençoar, né? Isaac chama os filhos para serem abençoados. E quem é que vai? Jacó. Se veste com pele de animais, porque o seu irmão era peludo, e se apresenta ao pai. O desejo dele ser abençoado era tão grande. Ele sabia que a palavra dita por um pai não era qualquer palavra. Hoje nós
nos enganamos muito achando que aquilo que a mãe fala, aquilo que o pai fala é insignificante, mas não é. O seu pai pode não prestar, seu pai pode ser um cachaceiro, mas se ele falar assim para você: Deus te abençoe. Se a sua mãe disser para você: Deus te abençoe, é por esse motivo que a palavra diz: olha, honre o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento para que você viva uma vida abençoada, uma vida longa. É honrar pai e mãe, porque quando você honra o pai e a mãe, automaticamente te abençoa. E ali Jacó, ele fez de tudo para que o pai viesse abençoá-lo, e o pai o abençoou. Tudo bem, achando que era Esaú, mas o pai abençoou. Várias bênçãos espirituais dos lugares celestiais, para que ele viesse tomar posse de terras, de gado, para que ele viesse ser grande, para que ele viesse frutificar e se multiplicar sobre a terra. Você vê que depois da bênção que Jacó recebeu, nasceu Davi. Da descendência de Davi veio quem? Veio Jesus, e a coisa se proliferou de uma tal forma. Mas nós sabemos que por ele ser ambicioso e por ele querer ser abençoado, ele de uma certa forma comprou o direito de primogenitura do irmão, foi na frente, o pai abençoou e o irmão se viu injustiçado. Mas se você olhar bem, foi o irmão que não valorizou aquilo que era dele. Às vezes a gente fica com raiva ao perder determinadas coisas, e a gente fica tentando culpar as pessoas. Não, você é culpado de tudo aquilo de ruim que acontece com você. Você é o protagonista, o roteirista da sua história. É você. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Ninguém tem culpa do seu fracasso. Não é porque você nasceu em um lar pobre, você veio de uma descendência de pessoas que não tinha tanto significativo para o mundo lá fora, que significa que hoje você está sofrendo. Não. Você pode ter nascido no pó. Jesus já nasceu num berço, numa manjedoura, num estábulo. Para quê? Para mostrar que mesmo nascendo na pior cidade, no fundo do poço, você pode romper, você pode crescer. Tudo depende de você, tudo depende da sua fé. Bispo, eu não tenho sangue azul, não tem problema. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, ele pode te fazer romper. Então Esaú espera o pai morrer e começa a perseguir Jacó. Jacó foge de forma desesperada, e ele vai parar na casa de quem? Labão. Labão era o seu tio da parte de mãe. Durante o tempo que ele fica na casa de Labão, seu tio, se refugiando, creio eu que ele ia ficar lá pouco tempo, poucos dias, mas ele olha para Rebeca, filha de Labão, e se apaixona por ela. E ele vai pedir a mão dela em casamento para Labão, e Labão diz para ele: olha, a minha filha, ela é bonita, a minha filha é virgem, eu amo a minha filha, e para você se casar com ela, você tem que trabalhar 7 anos. Se você trabalhar para mim durante 7 anos, eu deixo você casar com ela. Ora, e você sabe que um homem apaixonado, ele está disposto a fazer tudo, não é verdade? Principalmente para a mulher, ou pela mulher que ele ama. E Jacó durante 7 anos trabalhou, mas só que a paixão de Jacó era tão grande por Rebeca, por Raquel, melhor dizendo, era tão grande que ele nem sentiu aqueles 7 anos passar. Porque quando você ama e é amado, você trabalha, e trabalha satisfeito, você trabalha feliz, e o tempo passa rápido, as conquistas vêm rápido, e ele vai, trabalha, chega no período dele se casar, casa, entra para a tenda, a noite de núpcia. Sabe que aquelas mulheres usam aqueles véus no rosto,
cabeça só vê os olhos, não tinha luz, era luz de vela. Entraram, foram bater virilha. Estamos lá, ele amando, como se fosse a primeira vez. No outro dia, quando ele acorda, gente, ele olha, e quem é que está do lado dele? Não era Raquel, era Lia. E quando ele vê aquilo, ele se sente injustiçado. E ele vai até o seu sogro e diz assim: olha, mas você me deu a pessoa errada. Eu trabalhei para casar com Raquel, não foi com Lia. E ele disse assim: olha, é o nosso costume que a primeira filha se case primeiro. Ele: não, mas não, é o costume, é o nosso costume, costume da nossa família. Você quer casar com Raquel, então agora você tem que trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou durante 7 anos. Ao todo foram 14 anos que Jacó trabalhou para o seu tio Labão, até chegar esse momento dele dizer para Labão: olha, eu já trabalhei para você durante tanto tempo. Aliás, a palavra até diz aqui, vamos lá no livro de Gênesis 31, 38, diz assim, olha, que ele chega para Labão e diz para Labão: 20 anos estive contigo. Quanto tempo? 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, quer dizer, nunca perderam um filhote. Não comi o quê? Os carneiros do teu rebanho. Quer dizer, Jacó foi tão honesto com ele, mas tão honesto que nem a carne das ovelhas do rebanho de Labão ele comia. Não comia os seus cordeiros. Não te trouxe nenhum, não te trouxe eu nenhum despedaçado. E eu fazia o quê? Eu pagava o furtado no dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Quer dizer, e se sumisse algum, ele era obrigado a pagar. Mas a verdade aqui é que Labão, ele era um trapaceiro. Labão, ele era um ladrão. Labão, ele era um explorador. Sabe aquele parente que vai buscar você lá na casa do Deus me livre e diz assim: olha, eu abri uma empresa, abri um comércio, abri um restaurante, vem trabalhar comigo, e você vai todo feliz, todo contente de trabalhar com aquele amigo, com aquele parente, com aquele irmão, e ele começa a abusar de você. E o dia que você diz para ele: olha, não dá mais para mim ficar, eu vou embora, ele diz: não, você vai ficar, você não pode ir embora. Por que Labão não queria que Jacó fosse embora? Porque Labão, ele sabia que a bênção que recaía sobre a vida dele era por causa de quem? Era por causa de Jacó. Assim são determinadas pessoas, sabe que estão prosperando, sabe que estão crescendo, sabe que estão rompendo, mas por quê? Por causa de você, porque eles colocam você lá para trabalhar como escravo, não registra você, não te dá férias, não te dá 13º, faz você chegar cedo na empresa e sair tarde da empresa. Quer dizer, são parasitas, são pessoas que vivem te sugando, aproveitando de você. E Jacó já estava nessa pegada há 20 anos. Presta atenção, não foi somente os 7 anos pela primeira mulher, não foi mais 7 pela segunda esposa, não, foram 20 anos escravizados pelo seu tio. E eu digo para você, quantas são as pessoas também que vivem escravizadas em uma situação? Por quê? Porque não sabem sair fora, são prisioneiras, tem medo de sair fora, tem medo de chegar para aquele patrão e dizer assim: ó, eu não vou mais trabalhar para você não, eu vou procurar algo melhor para mim. Tem medo de sair daquele relacionamento, aquele relacionamento abusivo, onde o cara te humilha, pisa em você, é um narcisista. Às vezes por medo,
a gente fica estagnado, a gente não rompe, não consegue viver o melhor que Deus tem para dar. E quando você pensa em sair fora, aquela pessoa que te roubou, que te lesou, que te enganou, quer fazer um acordo com você. E foi justamente isso que aconteceu com Jacó. Ele: cara, eu estou trabalhando para você faz 20 anos, eu nunca te lesei, nunca te roubei, nunca comi nenhuma das tuas ovelhas, dos teus bodes. E quando uma sumia durante a noite ou durante o dia, você me fazia pagar, e eu pagava. Agora a única coisa que eu quero é ir embora, me deixe ir embora. Aí Labão olha para ele e diz assim: fixa o teu salário, que eu vou te pagar. Mas como pode um cara que já havia enganado ele a primeira vez? Porque ele não disse para Jacó: olha, você vai trabalhar 7 anos, mas a minha primeira filha é aquela dali, ó, você vai ter que casar com aquela. Não é que Lia fosse feia, não, Lia era bonita, mas ele não amava Lia. Não é porque a mulher é bonita que o cara vai amá-la. Não é porque o homem é bonito que significa que a mulher vai ficar apaixonada por ele. Não tem essa. Amor é algo subjetivo. Ele gostava de Raquel porque ele gostava de Raquel, mas o tio podia ter sido generoso com ele, podia ser verdadeiro com ele, e poderia ter dito para ele: olha, não, filho, a Lia tem que casar primeiro. Você ama Raquel, então espere Lia casar. Não, mas ele foi explorador, ele foi usurpador. Labão foi enganador, enganou Jacó a primeira vez, enganou Jacó a segunda vez. E quando uma pessoa está acostumada a te enganar, ela vai continuar te enganando. Sabe por quê? Porque ela vai te ver como trouxa, como boba. Não, você é aquela pessoa que se eu pisar na bola com ela, depois é só eu dar uns beijinhos, pedir perdão, que ela volta comigo. Não, é só eu oferecer uma coisinha a mais para ela, que ela continua trabalhando aqui comigo. Não. Você tem que conhecer os seus inimigos. Você tem que fazer separação de quem gosta de você e de quem não gosta de você. Quem é que está do seu lado e quem é que não está do seu lado. Você tem que aprender a pesar na balança aqueles que sempre diminuíram você, sempre pisaram na bola, sempre te traíram, e aqueles que sempre tentaram te levantar. Você não pode continuar sendo menino, indouto, inculto, leigo. Você não pode esconder a realidade. Ali estava na cara que Labão era um trapaceiro, e mesmo assim queria continuar fazendo acordo com Jacó. Jacó, me deixa ir embora. Não, vamos fazer o seguinte agora, ó. Fixa o teu salário, que eu vou te pagar. Em outras palavras, não, é uma maneira de continuar prendendo ele aqui, porque é através dele que Deus me abençoa, é através dele que a empresa cresce. Eu deixo tudo na responsabilidade dele. Ele cuida das minhas cabras, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, e eu só fico ganhando dinheiro. Até então Jacó não tinha nada, gente. 20 anos trabalhando, e 20 anos que ele não tinha conseguido nada, absolutamente nada. 14 anos trabalhando para se casar, e 6 anos trabalhando, tomando conta do rebanho do sogro. Até quando você vai ficar tomando conta do rebanho do seu sogro e da sua sogra, do seu patrão, do seu amigo? Até quando? Até quando você vai ser escravo de pessoas que só te sugam, são âncoras na sua vida, te traem, te enganam, pisam em você? Quantos anos? 10? 20 também? Até você despertar. Jacó desperta e diz: não, vou meter o pé, eu vou embora,
20 anos estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servindo por tuas 2 filhas, e 6 anos pelos teus rebanhos. E mudaste, olha só, e mudaste o meu salário. Coloca lá, filho. Pula lá pro. Travou? Próximo. Acompanha a linha de raciocínio, por favor. O próximo. Eita, tá a roda presa. Deixa eu ver aqui. E olha só, estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servindo por tuas 2 filhas, e 6 anos pelo teu rebanho, e mudaste o meu salário 10 vezes. Por 10 vezes o cara mudou o salário dele. Sabe, o cara disse assim: eu vou te pagar tanto. Aí depois, não dá para pagar isso para você não, eu vou ter que diminuir o seu salário. Aí quando ele percebia que Jacó ia embora, não, eu vou te pagar tanto agora eu pago. 10 vezes ele mudou o salário de Jacó, 10 vezes. E agora ele estava naquela ideia de: fixa o teu salário que eu te pagarei. Aí Jacó olha para ele e fala assim: então tá, é para mim fixar o meu salário? Você vai me pagar? E Labão falou: eu vou porque eu reconheço que Deus é contigo, Deus está com você. Aí Jacó olha para ele e diz assim: olha, você não vai me pagar nada, nós só vamos fazer o seguinte: todas as ovelhas listradas e malhadas do seu rebanho serão minhas, e as ovelhas pretas e brancas serão suas. Ora, no rebanho de Labão havia mais ovelhas pretas e brancas do que malhadas e salpicadas. E quando Labão escuta aquilo, Labão olha e diz assim: não, que maravilha, mais uma vez eu vou crescer em cima desse cara, mais uma vez eu vou enganar ele, mais uma vez eu vou passar ele para trás. Não, então tudo bem, é isso que você quer, Jacó? É isso. Então ele disse aos filhos dele: ó, pega todas as ovelhas malhadas, listradas, e leva, tira daqui, leva uns 3 quilômetros para longe do nosso rebanho, e deixa elas lá, bem escondidas, justamente para que elas não cruzassem com as outras ovelhas pretas e brancas, e não nascessem malhadas, nem salpicadas. Então ele pega, aceita esse contrato de Jacó e leva suas ovelhas para bem longe de Jacó, impossibilitando Jacó de crescer. Sabe quando uma pessoa quer que você seja escrava dela, só quer usufruir de você, só quer sugar de você? Assim era Labão. Mas naquela noite, Jacó, ele teve uma estratégia. Ah, meu Deus do céu, é que a hora está passando, não vai dar tempo de eu ler tudo para você. Aquela noite Jacó, ele teve uma estratégia. O que Jacó fez? Jacó, ele chegou diante do curral das ovelhas, diante do bebedouro, e ele pegou algumas varas, e ele descascou aquelas varas de álamos, e ele colocou aquelas varas próximos ao bebedouro de água. Todas as vezes que as ovelhas de Labão iam beber água, elas olhavam para aquelas varas salpicadas, listradas, riscadas, e elas cruzavam, e os animais começaram a nascer malhados. Não, você não está entendendo. Deixa eu traduzir aqui para você. O que tem a ver? O que tem a ver eu pegar varas? Tá aqui,
37. Então Jacó tomou varas verdes de álamo, de abeleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo o branco que nas varas haviam. Aí eu pergunto para você, o que tem a ver uma ovelha olhar para varas descascadas e essas varas mexer no metabolismo da ovelha, no sangue da ovelha, e fazer ela gerar ovelhas malhadas e salpicadas? O que tem a ver? Tem alguma coisa a ver? Nada a ver. Nada a ver. Mas por que isso aconteceu? Porque ele preparou o ambiente. E ele não preparou o ambiente com ferramentas que muitas das vezes as pessoas estão acostumadas a usar. Veja, não são as suas ferramentas, não é aquilo que você sabe, não é aquilo que você aprendeu na faculdade, não é aquilo que você tem que de repente vai fazer você romper, sair dessa escravidão, sair do lugar que você está e se levar para uma outra estação, outro nível. Não, não, não. É o ambiente que você vai criar, é o ambiente de fé, é a oração, é a busca, é levantar varas. Levantar varas significa levantar clamor, levantar adoração, se posicionar diante de Deus, é dizer para Deus: olha Deus, eu não aceito essa situação. Jacó não reclamou, Jacó não murmurou, Jacó não falou nada com o seu sogro, apenas ele preparou um ambiente, apenas ele começou a fazer aquilo que ele não estava acostumado a fazer. Ele usou coisas simples, varas, para mudar aquela situação. E se você continuar discorrendo a história, você vai ver que através disso que Jacó fez, a palavra diz que ele se tornou riquíssimo. Ele cresceu, ele começou a crescer, porque começou a nascer tantas ovelhas malhadas e salpicadas, que ele se tornou mais rico do que Labão. Quer dizer, aquele que queria apequenar, aquele que queria diminuir, aquele que queria roubar, foi envergonhado por causa de uma atitude. Quantas pessoas serão envergonhadas se você se posicionar? Quantas pessoas serão envergonhadas se você começar a preparar o ambiente que você está, como Jacó preparou, para começar a ser abençoados? Quantas são as pessoas que vão olhar para você, vão ver você crescer, e elas podem até achar que você está crescendo porque você está fraudando, está roubando, porque é isso que as pessoas dizem, né? Enquanto você está na miséria, enquanto você está na pobreza, enquanto você está correndo atrás, está pedindo emprestado, está tudo bem. Mas a partir do momento que essas pessoas começam a ver você romper, começam a ver você crescer, eles começam a dar um monte de pseudônimo, que você é isso, que você é aquilo, que você está fazendo aquilo outro, que você está roubando, está usando drogas, está vendendo drogas, está se prostituindo, não é verdade? Não, não, não. Mas contra milagres não existe argumento. Por quê? Por que Jacó estava lesando, defraudando, enganando? Se uma simples vara não conseguiria mudar o DNA daquela ovelha para fazer com que ela viesse produzir, o que estava acontecendo ali não era fraude, o que estava acontecendo ali era milagre, 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 milagre. O que estava acontecendo ali era o sobrenatural. O homem pegar uma vara, acreditar em Deus, dele ia mudar. Então o que vai fazer a sua situação mudar não é aquilo que você sabe, não é aquilo que você tem, não são as suas ferramentas, mas é o seu posicionamento, é a sua fé. E você começa a dizer: não, eu vou começar a orar e Deus ele vai abençoar. Eu vou começar a orar e Deus ele vai abrir portas. Eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar, vou me posicionar e Deus vai me levar para outro nível, uma outra estação, porque eu não aguento mais ser escravo de ninguém. Eu não vou ser escravo de Labão, não vou ser escravo do meu patrão, não vou ser escravo do meu companheiro, da minha companheira, do meu namorado, de quem quer que seja. Eu não vou ser escravo de ninguém. Você não depende de ninguém. Na cabeça de Labão, se Jacó fosse embora, ele ia falir, ele ia quebrar.
Sabe aquelas pessoas que acham que você depende delas, que sem elas você não vive? Você vai mostrar para essas pessoas que sem elas você vive sim, porque você tem Deus. Um homem sem Deus é um homem comum, é um homem ordinário, mas um homem com Deus, ele vale mais que um exército. Um homem com Deus, ele rompe muralhas, ele derruba barreiras, grilhões. Um homem com Deus, ele vive o sobrenatural, o extraordinário. E nós não podemos, sabe, fazer isso visando só o nosso crescimento, não. O seu crescimento vai favorecer os seus filhos, a prole dos seus filhos. O seu rompimento, a sua atitude, a sua busca hoje incessante vai abençoar toda uma geração, toda uma descendência. Eu não sei quantos anos faz que você é escravo de alguém, vive na dependência de alguém, mas hoje eu vim te dizer que Jesus, ele quer te libertar. Hoje você tem que sair daqui liberto, hoje você tem que sair daqui curado, hoje você tem que sair daqui transformado, hoje você tem que sair daqui acreditando numa promessa e uma palavra de que Deus, ele vai fazer somente com isso que você tem, com um pouco que você tem. Eu quero que você levante a sua mão direita. Levante a sua mão direita. Eu quero profetizar nessa noite na sua vida. Profetizar é pregar a palavra. E a palavra não diz aquilo que você fez. A palavra diz aquilo que Deus vai fazer. Profecia é mostrar para você aquilo que Deus vai fazer. O novo, o extraordinário, o sobrenatural. O livro de Isaías capítulo 43 versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Você não está percebendo que Deus está querendo mudar a sua vida? Você não está percebendo que Deus está querendo te dar um rumo, uma direção? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, aleluia. Isaías 42 versículo 9 diz: as primeiras coisas já passaram, e novas coisas eu vos anuncio. Até que venha a luz, vocês a ouvirão. O livro do Apocalipse também, capítulo 21, versículo 5 diz: o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. O Salmo 1, versículo 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizerdes prosperará, prosperará. Eu quero anunciar para você nessa noite que Deus está fazendo uma coisa nova nesse lugar. Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Deus está quebrando cadeias, Deus está quebrando grilhões, trancas, cadeias, amarras. Deus está querendo te livrar desse cativeiro, dessa vida medíocre, dessa vidinha pequena, dessa dependência. Você não depende de homem, você não depende de parente, de amigos, de irmãos. Você só depende de Deus. E eu quero que você viva na dependência de Deus a partir de hoje. Diga: Pai, eu quero viver embaixo de uma promessa, eu quero caminhar embaixo de uma obediência. Eu sei que até hoje muitos já me enganaram, me lesaram, me roubaram, me ludibriaram. Eu sei que até agora muitos têm sido pedras, âncoras no meu caminho, têm me impedido de
romper, de prosperar, de crescer. Mas eu quero dizer nessa noite, eu deixo tudo para trás, eu esqueço o meu passado e eu quero olhar somente para Ti, porque é o Senhor que tem preparado coisas grandes e ocultas para serem derramadas sobre a minha vida. Então, Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Eu creio nas Tuas promessas, eu creio na Tua palavra, eu creio em milagres. Diga: eu creio no Teu nome. Diga: eu creio no Teu nome. Eu creio que o nome de Jesus tem poder. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder. E é Ele que me chama para vencer, é Ele que me chama para romper, é Ele que me chama para viver outro nível, novas estações, novos relacionamentos, novo trabalho, uma nova empresa. Você não será mais escravo. Não seja mais escravo de sentimento, de trabalho. Não seja mais escravo de ninguém. Não seja mais escravo em relacionamentos. Não seja. Você é livre. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você pode cantar, você pode orar, você pode pregar, você pode dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Deus nessa noite está te libertando. Saia da casa de Labão, saia da casa do enganador, do fraudador, do usurpador. Saia da dependência daquele que te usa, que te suga, que te apequena, que te despreza, que te diminui. Sai da casa dele, sai da vida dele. Ele vai dizer que é difícil, que você não vai conseguir, que você não vai vencer. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia. Todos os dias posso ver quem você é. Nenhum lugar eu encontrei algo assim. Nenhum dos meus melhores sonhos pensei que eu poderia viver uma história assim. Que eu poderia viver uma história assim.
pessoas vão olhar para ele e para ela e vão ver que existe um Deus que cuida, um Deus que abençoa, um Deus que não precisa de geografia, não precisa de matemática, não precisa de quadros, de lousa para nos abençoar, só precisa de um cenário propício, um cenário de oração, de clamor, de jejum, de busca incessante para Ele mudar a nossa história. Que sejamos homens de atitude, determinados, que o Senhor possa trazer visão a cada uma dessas pessoas, que elas acordem amanhã ainda, Pai, cheias de planos, de visões, de sonhos, que amanhã mesmo elas fiquem impactadas com tanta coisa que o Senhor há de colocar na mente delas, tantas estratégias. Deus, Ele vai fazer de você uma pessoa estrategista. As pessoas vão olhar para você e vão ficar admirados. Até você vai ficar admirado com tantas ideias, tantas estratégias que o Espírito Santo vai colocar na sua vida para você romper, para você viver o novo, para você viver milagres.